Boa tarde, povo. Vamos voltar à trigonometria. Espero que tenham tido tempo para fazer os exercícios relativos quer à conversão de graus em radianos, quer ao comprimento de arco, e que tenham pelo menos entendido do último vídeo a criação do círculo trigonométrico. Portanto, as nossas duas principais ferramentas nesta segunda fase, eu vou deixar aqui em rodapé um resumo de toda a trigonometria do ensino médio. Portanto, como eu vos disse, a trigonometria é partida em 3 fases. Vocês aprenderam a primeira fase no ensino fundamental, têm esta segunda fase no ensino médio e depois, claro, terão uma nova fase no ensino superior. Encontrei um site com um resumo muito bom da trigonometria do ensino médio e vou colocar esse link em rodapé para se guiarem também, porque no final o objetivo é que vocês saibam praticamente tudo aquilo que está nesse resumo, porque é o objetivo desta segunda fase de trabalho. Bom, pois bem, então recordando-vos o primeiro processo, a primeira coisa que fizemos foi passar de graus para radianos, com a conversão típica. 180 graus corresponde a π radianos, e com esta forma e com a regra do 3 se pode converter todos os ângulos no sistema horário para o sistema radianos. Fizemos depois uma aplicação que permitia facilmente, se o ângulo estivesse em radianos, calcular o comprimento do arco, não é? O comprimento do arco estava relacionado com o ângulo e simplesmente o comprimento do arco, comprimento, era alfa, desde que o alfa estivesse em radianos, vezes o raio. Uma forma rápida e simples de obter o comprimento. E finalmente, no último vídeo, fomos introduzidos ao conceito de circunferência trigonométrica. Então, uma circunferência trigonométrica é uma circunferência de centro em 0, 0, portanto, centro na origem, e de raio 1. E, portanto, isto é uma circunferência trigonométrica. E vai ser nesta circunferência trigonométrica que nós vamos trabalhar todos os conhecimentos de trigonometria que precisamos nesta segunda fase. Bom, aqui era engraçado, aqui é interessante, se vocês pensarem, por exemplo, num ângulo qualquer de comprimento alfa, ângulo de amplitude alfa, qualquer que ele seja, por isso é que eu disse comprimento, é que a amplitude alfa em radianos é igual ao comprimento deste arco. Tudo coincide aqui neste ponto. Se eu considerar este ponto A e este ponto B, tudo coincide aqui. AB, este arco, mede alfa, não é? É óbvio que este arco mede alfa, é a própria definição do arco, não é? Porque o arco ao centro mede exatamente a mesma amplitude que o ângulo correspondente. Mas, se aplicarem a fórmula, ficam com L igual a alfa vezes R. Ora, R é igual a 1. Portanto, fica alfa vezes 1, ou seja, L igual a alfa. Então, quer dizer que este comprimento que aqui está, em centímetros ou em metros, a unidade que for, é exatamente igual ao ângulo. Claro que isso não é verdade em graus. Por exemplo, este ângulo, se for de 60 graus, é lógico que isto aqui não é 60. Mas 60 graus é π sobre 3. 60 graus é π sobre 3. Portanto, alfa seria igual a π sobre 3 em amplitude. E nesse caso, vocês tinham esta amplitude π sobre 3 radianos. Teriam este comprimento aqui, π sobre 3 centímetros, por exemplo. Ou neste caso, decímetros, porque a maneira como eu estou a fazer aproxima-se mais do decímetro. De qualquer forma, esta medida aqui é igual a esta amplitude aqui. Muito interessante, isso vai simplificar muito o estudo da trigonometria. Atenção, isto só é verdade porque o raio é igual a 1.
alfa, o comprimento era alfa vezes r, alfa vezes 1, portanto, alfa, esta igualdade estranhíssima entre a medida angular, a medida do ângulo, ou a medida angular, a medida do ângulo e o comprimento do arco correspondente. Portanto, coincide tudo. A medida do ângulo coincide com a medida do arco, lógico, porque é um ângulo ao centro, mas também coincide com o comprimento do arco. Pergunta, então quanto é que mede a circunferência? A circunferência mede 6,28. Mede 6,28 porque é um ângulo de 2π, e um ângulo de 2π, que neste caso será igual ao comprimento do arco correspondente, e no caso do arco da circunferência é a medida da circunferência, corresponde à circunferência toda, aliás. A medida desse arco é igual ao comprimento desse arco, 6,28, e agora dependendo da unidade que tivessem a trabalhar. Muito bem. Espero concentrar-me um bocadinho mais. Estou um pouco distraído hoje. Vamos ver se com... Isto é falta de prática. É como tudo, não é? Como fazer exercícios. Se vocês deixam de fazer exercícios físicos, perdem a prática, e isto depois desta quarentena cada vez mais prolongada, sem aulas, também vou tendo a perder a prática de lecionar. Bom, então, as três razões trigonométricas, ou as três funções trigonométricas que nós estudamos na segunda fase é o seno, o cosseno e a tangente. A mim custa-me imenso não ensinar também a cotangente. Mas vocês na terceira e última fase de trigonometria vão trabalhar com mais duas, além destas quatro. Portanto, nós podemos, o seno e o cosseno têm que aparecer sempre. A tangente é óbvia, tem imensas aplicações. E depois as outras três costumava ensinar-se a cotangente, mas não era costume ensinar a secante e a cossecante. Na verdade, as funções trigonométricas da terceira fase da vossa existência trigonométrica, quando estiverem lá a fazer um curso qualquer de engenharia, ou física, ou matemática, sim, normalmente um curso de técnica ou de exatas, vocês vão trabalhar com 6 funções trigonométricas. Aqui vamos ver 3. Vamos ver o seno, o cosseno e a tangente. Então, nos próximos vídeos, todos os trabalhos vão ser feitos com estas 3. Seno, cosseno e tangente. Então vamos lá. Primeiro quadrante. Portanto, círculo trigonométrico. Sempre, instintivamente, vamos desenhar círculos trigonométricos e, para já, vamos fixar a nossa atenção no primeiro quadrante, ou seja, aqui. Neste pedaço aqui. Portanto, a nossa atenção, o nosso estudo trigonométrico vai começar pelo primeiro quadrante. O que é que nós temos no primeiro quadrante? Bom, temos um ângulo qualquer. Vou chamar este ângulo alfa. Não me importa qual é a amplitude dele, é alfa. E vamos estudar as relações trigonométricas neste ângulo. Ou para este ângulo. Vou ser mais rigoroso. Então vamos lá. Vamos primeiro ver o seno de alfa. Seno de alfa. Seno de alfa, então, o que é que teremos que fazer? Teremos que completar aqui um triângulo retângulo. Temos que desenhar aqui um triângulo retângulo. E o que eu tracei aqui a vermelho é o cateto oposto, não é? O cateto oposto a alfa é este cateto que aqui está. Portanto, este é o cateto oposto. Então, o seno de alfa é o cateto oposto. Eu vou chamar... Isto tem um determinado comprimento, não é? Já agora vou fechar aqui um quadradinho. Tudo bem. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é 1. Por isso, a grande sacada do círculo trigonométrico, reparem, porque é que o cateto oposto é 1? Porque é que a hipotenusa é 1? Porque a hipotenusa é um raio, não é? A hipotenusa é um raio. Todos os raios
desta circunferência têm todos medida 1. Então nós estamos a dividir o cateto oposto por 1, quer dizer que o seno de alfa é igual ao cateto oposto. Então quer dizer que não precisamos da hipotenusa para nada. Na verdade, basta olharmos para o cateto oposto e sabemos o valor do seno. Então quer dizer que o seno é isto que aqui está. Se eu transportar daqui para aqui, com uma paralela, este valor que aqui está, este valor numérico, é o seno de alfa. Exatamente este valor que aqui está. Claro que é um valor mais pequeno do que 1, mas já está bastante perto de 1. Portanto, se eu tivesse que chutar, neste ângulo que aqui está, se eu tivesse que chutar o seno de alfa, eu diria que o seno de alfa é aproximadamente 0,8. Se tivesse que chutar, neste caso particular, e se eu dissesse 0,5 estava errado. Porque ele está bastante errado, não é? Estava bastante acima de metade. 0,5 é aqui. Se isto é 1, isto que aqui está é 0,5, isto que aqui estava acima seria aproximadamente 0,8. Ou 0,70 e tal. Bom, seno de alfa, então, é o cateto oposto. Eu aprendi o tempo todo que era cateto oposto sobre hipotenusa. Sim, mas no círculo trigonométrico, o seno de um ângulo é exatamente o tamanho do cateto oposto. Então, e o cosseno? Ora bem, o cosseno, novamente no círculo trigonométrico, nunca mais sairemos do círculo trigonométrico. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre 1. Mesma coisa. O cateto adjacente, onde é que está? O cateto adjacente está aqui. Isto é o cateto adjacente. Ora, quanto é que vale o comprimento do cateto adjacente? O comprimento do cateto adjacente é este valor que aparecer aqui. Porque este comprimento que aqui está, basta olhar para o valor que está na extremidade e sabemos que isto é o cosseno de alfa. Resumindo, no círculo trigonométrico, cateto adjacente. Então quer dizer que no círculo trigonométrico, ver o seno e ver o cosseno é extremamente simples. O seno é o cateto oposto, o cosseno é o cateto adjacente. Portanto, este valor que aqui está, este comprimento que aqui está, que se vê ali facilmente, não é? Se isto for 0,7, ali vai marcar 0,7. Se isto aqui for 0,6, aqui vai marcar 0,6. Portanto, olhando para o que lá está marcado, nós temos diretamente oferecido pela gerência o seno e o cosseno do ângulo. Dirão vocês, e onde é que se vê a tangente? A tangente é um pouquinho mais truculento. Para a tangente, nós vamos precisar de fazer uma nova linha trigonométrica. Então vamos precisar de colocar uma reta aqui para baixo. Portanto, uma reta paralela ao eixo dos y. Esta linha trigonométrica chama-se linha trigonométrica da tangente. Linha trigonométrica da tangente. E se vocês repararem, da mesma maneira que nós podemos ver, olhem para a linha trigonométrica da tangente, agora vamos olhar para o alfa, e em vez de considerarmos este triângulo mais pequeno que aqui está, vamos considerar este grandão que aqui está. Portanto, agora vamos considerar este que aqui está. Mesma coisa. Este triângulo que aqui está, o grande. Este triângulo grande. Ora, reparem. O que é a tangente? Tangente de alfa. Olhando para o grandão. É o cateto oposto. Cateto
oposto, mas desta vez é o cateto oposto do triângulo maior. Então, em vez de colocar cateto oposto, entre aspas. Ok, a minha mais fácil. Já temos um cateto oposto, para não haver confusão. O cateto oposto vai ficar aqui dentro do círculo trigonométrico. Dentro da circunferência trigonométrica, o cateto oposto, cateto adjacente. Este aqui não vou chamar cateto oposto, vou chamar AB. Então, vai ser AB, comprimento de AB, a dividir pelo cateto adjacente. Ora, cateto oposto é AB, cateto adjacente é 1. Mais uma vez, porque é um raio, não é? Mais uma vez, marcava 1 ali, isto é um raio, é 1. Portanto, o cateto, este cateto grandão, acaba por dar exatamente o valor da tangente. Então, o que marcar aqui, esta distância que aqui está, é a tangente de alfa. Portanto, vemos, considerado um ângulo qualquer, aqui vemos o seno, aqui vemos o cosseno e este comprimento, que pode ser transportado para ali, vemos a tangente. Então, uma forma rápida de reconhecer no primeiro quadrante, os valores das relações trigonométricas, das funções trigonométricas. Portanto, seno, cosseno e tangente. Que aplicações é que isso pode ter? Bem, imensas aplicações. Mas vamos ver o caso dos ângulos notáveis, a ver se isto faz sentido. Portanto, seno, cateto oposto, cosseno, cateto adjacente e tangente vê-se na linha trigonométrica da tangente, que é uma linha traçada exteriormente à circunferência, tangente à circunferência e perpendicular ao eixo do x, paralela ao eixo dos y, e permite também visualizar imediatamente o valor da tangente. Então vamos lá. Os ângulos notáveis. Por exemplo, 30 graus. Então vamos traçar o ângulo de 30 graus e ver isto tudo a funcionar para o ângulo de 30 graus. Se vocês recordam, o ângulo de 30 graus tinha seno igual a 1/2, tinha cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 e tinha tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Então, ângulo de 30 graus. Ângulos notáveis. Vamos começar pelo mais simples. Ângulo de 0 graus. Portanto, círculo trigonométrico. E linha trigonométrica da tangente. Ângulo de 0 graus. Ora, onde é que está o ângulo de 0 graus? O ângulo de 0 graus está aqui. Eu estou a colocar os dois lados do ângulo de 0 graus em cima um do outro, não é? Porque o ângulo de 0 graus é um ângulo nulo. Então, o ângulo de 0 graus tem esta estrutura. Muito bem, 0 graus, então acaba aqui. A extremidade portanto, um dos lados é este e o outro lado, em vez de vir para cima, colapsa e cai aqui. Não é? Se fosse um ângulo diferente, teria aqui um ponto P e depois nós víamos aqui o seno, víamos aqui o cosseno e víamos a tangente ali em cima. O ângulo de 0 graus fazemos a mesma coisa. Então, quanto é que vale o seno? Ora, o seno vê-se no eixo dos y. O seno deste ângulo de 0 graus vê-se no eixo dos y, ou seja, o seno de 0 graus, que é 0 radianos, é 0. 0. Isto aqui é 0 no eixo dos y. Cosseno. Cosseno de 0 graus. Ora, cosseno de 0 graus vê-se no eixo dos
x. Ora, o ponto P está aqui. E aqui está 1. Cosseno de 0 graus é 1. E a tangente vê-se na linha da tangente. Portanto, tangente de 0 graus, tangente de 0 graus, na linha da tangente. Ora, aqui era 0, vai para mais infinito, para cima. Então, a tangente de 0 graus é 0. Já sabíamos disso, não é? Nos valores notáveis, 30 graus. Ora bem, 30 graus, está a marcar aqui 30 graus. Ora, se isto que aqui está é 90 graus, divido em 3 partes e tenho o ângulo de 30 graus. Portanto, o ângulo de 30 graus é este. Bom, cateto oposto. Cateto oposto. Transporto para este lado para ver o tamanho. Cá está. 0,5. Está aqui a meio. Está aqui a meio entre o 0 e 1. 0,5. Então quer dizer que o seno de 30 graus, eu vou colocar... Deixa eu ficar em graus. Ficar em graus. Mas não devia. 0 graus, 0 graus, 30 graus. Seno de 30 graus, 0,5. Lógico, não é? 1 meio, 0,5. Cosseno de 30 graus. Onde é que se vê o cosseno? O cosseno vê-se aqui. O cosseno vê-se aqui. Portanto, o cosseno é o cateto adjacente. Então, o cosseno é isto. Quanto é que é? Sei lá, é grande. É maior do que metade, não é? Quase a chegar a 1. Raiz de 3 sobre 2. Ora, raiz de 3 é 1,7. Sobre 2 dá 0,85. Quase 0,9. Quase 0,9, pertinho aqui de 1, faz sentido. E a tangente? Bom, a tangente vê-se aqui. O valor da tangente é menos do que 1, não é? Porque 1 é isto. 1 é isto. Isto é 1. É um pouco abaixo de 1. E nós sabemos que a tangente de 30 graus é exatamente raiz de 3 sobre 3. Ou seja, 1,7 a dividir por 3 dá 0,60 e qualquer coisa. Faz sentido? Faz. Com o boneco. Ângulo de 45 graus. Ora, o ângulo de 45 graus... Vou até deixar ficar isto. Porque o ângulo de 45 graus parte exatamente a meio. Parte exatamente a meio. Seno. Seno é este valor aqui. Este tamanho. Já sabemos quanto é que é. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é 1,7, 1,4... partido por 2, 0,7, aproximadamente. Eu vou colocar aqui o valor exato. Isto é, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? É lógico que é a mesma coisa. Olhem para aqui. Este e este. Este e este. Afinal, isto é uma bissetriz. O ângulo de 45 graus é bissetriz de todos os quadrados. Portanto, também é uma bissetriz deste quadrado aqui. Portanto, o seu cosseno vai ser aqui também raiz de 2 sobre 2. Este era raiz de 3 sobre 3. E este aqui vou substituir 0,5 por outra escrita do mesmo número, que é 1 meio.
Quanto à tangente, a tangente aqui era raiz de 3 sobre 3 e agora vai ser 1. Lógico, não é? Mais uma vez, a tangente vê-se na linha trigonométrica da tangente. Isto é um quadrado. Ora, se isto é um quadrado, o ângulo de 45 corta o quadrado ao meio. Portanto, este é 1, este é 1, este é 1 e este é 1. Portanto, a tangente, o cosseno de 45 é igual ao seno raiz de 2 sobre 2 e a tangente de 45 é 1. Beleza. Mais 60, não é? Seno de 60 graus, cosseno de 60 graus e tangente de 60 graus. 60 graus, ora, se eu partir isto aqui em 3 para dar 30, mais 30 dá 60. Então, 60 graus é isto. Ângulo de 60 graus. Vemos que a tangente agora... Estão a ver a tangente bem aqui em cima já. Nós sabemos quanto é que isto é. Isto é raiz de 3. A tangente de 60 graus é raiz de 3. É o porquê desta linha já estar a passar ali tão em cima. Reparem. Agora temos que vir aqui para dentro do círculo trigonométrico, para ver as relações trigonométricas clássicas. O seno. O seno agora está mais acima. Sabemos quanto é que é. Isto vai ser raiz de 3 sobre 2. Este valor aqui. O seno de 60 graus, portanto isto era 1 meio. Raiz de 2 sobre 2, sempre subir. Raiz de 3 sobre 2. Este valor aqui. E o cosseno é 1 meio. Cá está. Coerente. 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então, este ângulo de 60 graus, este maior que aqui está, estamos agora a avaliar o maior deles. Tem o cosseno aqui e tem o seno além. E a tangente na linha trigonométrica da tangente. Então, o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 meio. Falta algum? Falta. Falta o de 90 graus. Ainda aceitamos que o de 90 graus esteja no primeiro quadrante. Então agora, em vez de 0, vai ser 90. Então, olhemos para o ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus. Cosseno de 90 graus. E tangente de 90 graus. Bom, o ângulo de 90 graus é este, não é? O ângulo de 90 graus é este. Este aqui. Ok? Este é que é o ângulo de 90 graus. Certo? Este que aqui está. Isto é um ângulo alfa igual a 90 graus. Primeira observação imediata. Não corta a linha da tangente. Importantíssimo isto. Vai ser razão de muita desgraça no futuro. Não se esquecer disto. Não corta a linha da tangente. Então o que é que significa? Significa que a tangente não existe. Não há tangente para o ângulo de 90 graus. Não corta a linha trigonométrica da tangente. Muito bem. Quanto ao seno. Bom, o seno, não é? Este ponto P. Este ponto P que vai subindo. Este ponto P, que é a interseção
A interseção com a circunferência trigonométrica, neste momento, está aqui. O de 90 graus corresponde a este ponto que aqui está. E este ponto que aqui está, uma vez que é uma circunferência trigonométrica, é 1. Seno de 90 graus é 1. Quanto ao cosseno, é o cateto adjacente. O que é que aconteceu conforme o ângulo foi crescendo? Conforme o ângulo foi crescendo, o cateto adjacente foi encolhendo, encolhendo, encolhendo até 0. O que aconteceu? Vocês viram que o cateto oposto foi passando de 1,5, raiz 2 sobre 2, raiz 3 sobre 3, ou sobre 2, 1, e o cosseno passou de raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1,5 e agora 0. E cá está. As funções trigonométricas para o ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus é 1, cosseno é 0 e tangente não existe. Bom, e agora? No segundo quadrante. Então, no primeiro quadrante foi fácil. Podíamos até ter estabelecido uma relação curiosa neste primeiro quadrante. Mas vamos deixar ficar. Segundo quadrante. Existem funções trigonométricas no segundo quadrante? Aquela pergunta que se faz e que o povo deve responder de imediato: não. Não existem funções trigonométricas, não existem valores trigonométricos no segundo quadrante. Pois é, não existiam. Porquê que não existem valores trigonométricos no segundo quadrante? Porque se o ângulo for maior do que 90 graus, vocês não conseguem fazer o ângulo reto. Vocês não conseguem fazer o ângulo reto para ter uma hipotenusa. Um triângulo que tenha um ângulo maior do que 90 graus, deste ângulo maior do que 90 graus, nós não, para fazermos uma hipotenusa, nós precisamos que o ângulo seja agudo, seja mais pequeno do que 90 graus, para que depois aqui o oposto, deste lado oposto, fique um ângulo de 90 graus. Ora, se o ângulo é maior do que 90 graus, nós não podemos definir a hipotenusa. E foi uma grande surpresa para mim, no equivalente a esta aula que vocês estão a ver agora, foi uma grande surpresa para mim que, no círculo trigonométrico, facilmente nós definimos o seno e o cosseno deste ângulo. Ou seja, aquilo que não existia no ensino fundamental, aquilo que não existia porque não conseguíamos estabelecer uma hipotenusa e, portanto, sem uma hipotenusa, como é que íamos fazer catetas oposto sobre a hipotenusa? Não há hipotenusa, não há como dividir. Este ângulo alfa que aqui está, nós simplesmente podemos fazer o seguinte. Podemos ver, portanto, da mesma maneira como fazíamos este ponto P, podemos dizer que isto que aqui está é o seno de alfa. Então, quanto é que vale no segundo quadrante, portanto, primeiro quadrante aqui, primeiro quadrante, no segundo quadrante, como é que se determina o seno de alfa? Determina-se com o círculo trigonométrico. Ou seja, se o ângulo for maior, portanto, o segundo quadrante são os ângulos. Estamos agora a ver a situação do segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno de alfa continua a ser o tamanho de AP. Se eu chamar a este ponto A, chamar a este ponto P, continuamos a ter o tamanho de AP. AP. Era bom que fosse AP. Era fácil. Tirem o A daqui, foi bobagem. C, tamanho de AP. Ou seja, este cateto que aqui está, que aqui correspondia, nos ângulos do primeiro quadrante, correspondia efetivamente ao cateto oposto, aqui não é o cateto oposto, porque este ângulo nem sequer tem catetos, o oposto seria este grandão. Este tamanho que aqui está é o seno de alfa. Então, seno de alfa é igual a AP. E o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é OA.
este valor que aqui está, menos OA. Porquê menos? Porque para este lado está 1 e para este lado está menos 1. Então quer dizer que no segundo quadrante, os cossenos, que são esta coisa, este pedaço aqui já não posso chamar verdadeiramente um cateto adjacente, porque o ângulo agora é este, não é este que aqui está. Este comprimento que aqui está tem que ser afetado com o sinal negativo, porque está do lado negativo do eixo do x. Então, no primeiro quadrante era tudo positivo, no segundo quadrante vamos ter o seno ainda é positivo, mas o cosseno vai passar a ser negativo. Cosseno de alfa. Então vocês dirão assim, então agora podemos fazer a mesma coisa para o terceiro quadrante, podemos fazer a mesma coisa para o quarto quadrante. E a tangente, já agora, como é que seria a tangente? Ora, a linha da tangente vai ser aqui. Isto vai ser, este valor que aqui está, é a tangente de alfa. Reparem que também está na parte negativa, portanto também vai ser negativa. E já podíamos começar a elaborar uma tabela de sinais. Portanto, no primeiro quadrante era tudo positivo. Então, vamos lá. Primeiro, segundo. Portanto, temos 3 funções trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Então, primeiro quadrante era tudo positivo. Segundo quadrante, o seno ainda é positivo, o cosseno é negativo e a tangente também é negativa. Terceiro quadrante, mesmo raciocínio. Ok. Mesmo raciocínio. Vou pegar isto tudo. Agora são ângulos do terceiro quadrante, portanto ângulos entre 180, primeiro quadrante entre 0 e 90, segundo quadrante entre 90 e 180 e agora entre 180 e 270. São ângulos então maiores ainda. Onde é que vemos o seno? Mesma coisa. Vamos ver o seno do mesmo jeito. Como se criássemos aqui um pseudo cateto oposto, que já não é nada disso, já não é cateto oposto coisa nenhuma. E vamos ver o seno de alfa. Então, neste caso, o seno de alfa já está na parte de baixo do eixo dos y. Portanto, o seno via-se no eixo dos y. Está na parte de baixo, é, portanto, negativo. O seno é negativo no terceiro quadrante. Seno negativo no terceiro quadrante. Cosseno. Ora, o cosseno vê-se aqui, do mesmo jeito, no eixo dos... sempre a ver-se no eixo do x, o seno sempre no eixo dos y, cosseno sempre no eixo do x, isto é, o cosseno de alfa. Também está no lado negativo, não é? Negativo. E a tangente? Tangente, estranhamente, vai voltar a ser positiva. Portanto, no terceiro quadrante, nós temos seno e cosseno negativos, mas a tangente volta a ser positiva. Prolongando a linha, encontramos aqui a linha da tangente e o seu valor está na parte de cima, portanto é positivo. Ok? Terceiro quadrante. E finalmente, quarto quadrante.
ângulos do quarto quadrante. Muito bem, ângulos do quarto quadrante. Portanto, um ângulo do quarto quadrante é alguma coisa deste tipo. Enorme, ângulo alfa. Ângulos quase a chegar aos 360 graus. Pensem que isto são múltiplos de 90. Portanto, aqui 90, 180, 270, 360 graus. Π sobre 2, π, 3π sobre 2. Portanto, aqui π sobre 2 radianos. Este completo, meia volta, π radianos em amplitude. Aqui 3π sobre 2 em amplitude. E aqui menos 1 de comprimento. Então, estes ângulos, olhem para eles da mesma maneira. Vamos fazer exatamente o mesmo raciocínio. E determinamos o seno. Portanto, isto aqui vai ser o seno de alfa. Portanto, ainda está na parte de baixo, é negativo. Seno é negativo. O cosseno, reparem, passou a positivo. O cosseno passou a positivo. Portanto, mais. E a tangente? A tangente, encontramos aqui a linha da tangente. Tangente de alfa. A tangente é novamente negativa. Podíamos parar aqui. Podíamos, mas não paramos aqui. Podemos continuar a dar voltas. Não é? Podemos continuar a ângulos cada vez maiores. Portanto, podemos 360, 370, 380, 400, 700, 1000. Podem ter a amplitude que quiserem. 360 fechou. 720 fechou. E assim sucessivamente. E negativos também podem ter ângulos negativos. Menos 90, menos 180, menos 270, menos 360, menos 720 e assim sucessivamente. Portanto, neste momento da trigonometria, vocês podem, coloquem na máquina de calcular, vejam que podem escrever o que quiserem aqui dentro, a máquina dá-vos o valor. Vocês podem escrever o que quiserem, peguem na máquina de calcular, façam essa experiência, escrevam qualquer coisa absurda, por exemplo, seno de 2020 graus. Já agora vou fazer, só para ver quanto é que dá. Vou fazer com o celular desligado. Ok, façam vocês. Já daqui a um pouco faço a seno de 2020. Quanto é que será mais ou menos o seno de 2020? Pois é, vamos ter que aprender. Então vamos ter que aprender técnicas para calcular estes senos, não é? Que certamente as pessoas sabiam e têm que saber fazer isto sem recorrer à máquina de calcular. Portanto, vamos ter que aprender a técnica que nos vai permitir calcular o seno de 2020. Então, eu acho que vou ficar por aqui. Então quer dizer que podemos neste momento estudar todas as funções trigonométricas em todo o lado. Podemos estudar o seno onde quisermos, quer em positivo, quer em negativo, e podemos estudar o cosseno e a tangente do mesmo jeito. Neste momento, as funções trigonométricas passaram a ser funções reais de variável real. As funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, passam a ter o mesmo comportamento, ou pelo menos podem ser estudadas da mesma maneira que estudaram ano passado a função afim, a função quadrática, a exponencial, a logarítmica, por aí fora. Com esta generalização, portanto, com a utilização do círculo trigonométrico, com a extensão da trigonometria do primeiro quadrante, que no primeiro quadrante era tudo tranquilo, porque no primeiro quadrante tinha um cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente, e, portanto, simplesmente no primeiro quadrante, o ensino fundamental, aquilo que aprenderam no ensino fundamental, a única coisa esquisita aqui é que a hipotenusa é 1, não é? Por causa do círculo trigonométrico, portanto, a adaptação a vossa cabeça rapidamente faz a adaptação, é a mesma coisa que o ensino fundamental, com esta coisa bastante interessante, que é a hipotenusa ser 1, mas, passando para o segundo, terceiro e quarto quadrante, podemos manter as mesmas regras mentais. Cateto oposto, entre aspas, eixo dos y, cateto oposto, eixo dos y, pode ser
visto o seno, cateto adjacente pode ser visto o cosseno, cateto adjacente pode ser visto o cosseno, e a tangente continua a ser vista na linha trigonométrica da tangente. Portanto, não há muitos exercícios para fazer, mas convém talvez fazer aqui alguma revisão e, por curiosidade, vão ao vosso máquina de calcular e façam umas brincadeiras. Coloquem os valores que quiserem no seno e vejam que quer positivo. Da mesma maneira que calculamos o seno de 2020, podíamos ter calculado o seno de menos 2020. Ou seja, seria uma série de voltas, só que desta vez no sentido contrário. Então vamos lá, seguir o celular colabora e ver quanto é que é o seno de 2020 graus. Então, seno de 2020 graus, portanto, pegam no vosso celular, se for Android, se forem pobres como eu, é Android. Se forem menos pobres, será algum maravilhoso celular dourado. Ou qualquer coisa, não sei, estou brincando. É apenas uma questão de escolha. A maioria das pessoas é uma questão de escolha. Preferem ter outras coisas. Eu prefiro ter outras coisas a ter um celular muito caro, não é muito inteligente. Então, seno de 2020, portanto, têm que virar o vosso celular ao contrário, na horizontal, para ficarem com uma calculadora científica, e têm que colocar no lado esquerdo tem grau, radiano. Eu tenho aqui no meu celular de pobre grau e radiano. Vou colocar em grau. Então, 2020, e o seno de 2020, se não há aqui nenhum erro, aproximadamente 0,64 negativo. Seno de 2020 é aproximadamente menos 0,64. E o seno de menos 2020, eu não vou fingir que não sei, mas vamos fazer então. Não estou a fingir que não sei, estou apenas a fazer a continha. Só para dar tempo. Seno de menos 2020 é igual a 0,64. Aproximadamente. Não é uma coincidência. Se vocês fizerem senos de ângulos positivos e senos de ângulos negativos, vão ver que o sinal é sempre contrário. Ou seja, por exemplo, por curiosidade, podíamos pensar aqui, quanto é que é o seno de menos 90? Seno, já sabemos que o seno de 90 é 1. E quanto é que é o seno de menos 90? Seno de menos 90 graus. Ora, o seno de menos 90... Primeiro, o que é menos 90? Ora, menos 90 é este ângulo que aqui está. Este. Menos 90 graus. Este era o ângulo de 90, este é o ângulo de menos 90. Onde é que vemos o seno dele? Portanto, este ângulo tem este lado e este lado. Onde é que vemos? Vemos aqui, não é? Vemos no eixo dos y. Ele foi, portanto, menos 1. Coerente. Uma vez que o seno de 90 era 1, o seno de menos 90 é menos 1. Vamos ver lá mais para a frente que uma regra, já agora pode ficar aqui, que o seno de menos um ângulo é menos o seno desse ângulo no outro sentido. Isso diz que o seno é uma função simétrica. Seno de menos x é menos seno de x. Mas não faz parte desta aula de hoje. Hoje era só apresentar o cálculo das funções trigonométricas no círculo trigonométrico e fazer a generalização a todo o círculo trigonométrico da forma como se calculam os valores das funções trigonométricas. No próximo vídeo, começar com as fórmulas do segundo, terceiro e quarto quadrante que permitem vocês, qualquer ângulo do segundo quadrante, verem o ângulo correspondente no primeiro, porque vai haver uma correspondência. Vai haver um ângulo no primeiro quadrante que está relacionado com o ângulo do segundo quadrante. Vai haver um ângulo no terceiro quadrante
vai haver um do primeiro relacionado, e assim sucessivamente, chamados ângulos correspondentes ou ângulos simétricos, como o vosso autor do vosso livro se refere. Eu vou ter dificuldade em dar nomes a estas coisas. Fiquem bem e aprendam matemática.